E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Clube do Design. Eu sou Liut Cris e no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que é bem recorrente. Na verdade, esse tipo de questão paira aí na mente de muita gente que trabalha com impressão, que trabalha com projetos que utilizem imagens. E a dúvida é qual que é o tamanho de impressão de uma imagem que eu baixo da internet, que eu baixo do Google, que eu baixo de um banco de imagens. Existe uma diferença entre conceito de tamanho e resolução de imagem. Eu estou preparando um artigo só para falar sobre isso, tá? Onde eu vou explicar em mais detalhes o que é resolução, o que é tamanho de imagem, o que é pixel por polegada, lineatura, o que é pontos por polegada, que são conceitos que, embora tenham assim uma definição bem semelhante, bem parecida, quando você traz isso para o segmento de impressão, para o segmento de material gráfico, eles são diferentes e influenciam no resultado quando você vai imprimir uma imagem, tá? Eu tenho aqui 3 imagens, 1, 2, 3, tá? Onde eu tenho 3 situações diferentes. Essas imagens aqui que você está vendo foram baixadas em um banco de imagens, e essa aqui eu peguei do Google mesmo. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz isso, tá? Em imagens que você faz o download de bancos de imagem, como é o caso dessa imagem aqui, essa imagem foi comprada no Fotolia, você pode visualizar o tamanho dessa foto, dessa fotografia em pixels, tá? Que nesse caso é o tamanho da imagem em pixels, e você também pode observar o tamanho dessa imagem em resolução de impressão, o tamanho físico de impressão. Então eu tenho aqui 2 imagens, 1687 por 1126 pixels, tá? E a imagem maior, 6500 por 4338 pixels, beleza? A unidade de medida é pixels. Se eu mudar aqui do lado para o tamanho em centímetros, que consequentemente é a resolução de impressão dessa imagem, essas 2 imagens podem ser impressas respectivamente em 14,3 centímetros por 9,5, a imagem média, e a imagem maior, 55 por 36,7 centímetros, em uma resolução de impressão de 300 dpi, ou seja, é uma impressão de qualidade padrão, digamos assim. Impressoras domésticas, impressoras offset padrão, imprimem até 300 dpi, tá legal? Quando você traz isso para o Photoshop, para um aplicativo de edição de imagem, você pode observar essas 2 imagens em tamanho real na sua tela. No Photoshop, se você pressionar o Ctrl e o número 1 no seu teclado numérico, ele vai te mostrar o tamanho dessa imagem em pixels, o tamanho real dessa imagem. Claro, de acordo com a densidade de pixels da sua tela, você vai conseguir enxergar ela em tamanho real. O mesmo acontece para essa outra imagem aqui, que é a imagem menor, que tem um pouco mais aí de 1000 pixels de largura. Então a gente tem, olha só, as 2 imagens agora, eu dei um Ctrl 1 aqui, tá? Eu tenho as 2 imagens em tamanho real na minha tela. Então você consegue observar que a diferença entre tamanho da imagem, tá bom? Olha só, eu tenho aqui um tamanho de uma imagem que tem cerca de quantos pixels? Deixa eu lembrar aqui, de 6.000 pixels de largura, e essa aqui com um pouco menos aí de 2.000, né? A gente tem essa diferença de tamanho. E se você fez o download de uma imagem na internet, no Google, ou até mesmo tenha comprado uma imagem de outro banco de imagens e gostaria de descobrir, Liut, qual que é o tamanho máximo que eu consigo imprimir essa imagem? Isso é muito fácil de fazer utilizando o Photoshop. Eu vou pressionar o Ctrl Alt I, que vai abrir a janelinha de tamanho da imagem. Você pode clicar no menu Image Size, tá? É Ctrl Alt I, Alt Ctrl I. E aqui você só tem que tomar um pequeno cuidado. Desmarcar a opção de reamostragem. Desmarcando essa opção, a sua imagem vai manter as características originais de tamanho e vai associar esse tamanho à resolução de impressão, tá bom? Você observa o seguinte, a minha imagem ela tem o tamanho exato de 1500 por 4378 pixels. Esse tamanho não vai mudar. Esse tamanho é único, porque é o tamanho da imagem em pixels na tela do computador, ok? Como eu falei, eu vou explicar isso em um outro artigo mais completo para que você desfaça esse mingau que acaba ficando na cabeça quando a gente fala de tamanho de impressão e tamanho de resolução, tá? Tamanho de tela. Então você observa o seguinte, essa imagem pode ser impressa, tá? Desmarcando a opção de reamostrar imagem, a 300 dpi eu consigo imprimir a largura de 55 centímetros, então dá mais de meio metro. É o tamanho para impressões em 300 dpi, ou seja, impressão em impressoras domésticas, impressão em impressora offset, ou qualquer outra impressora ou modelo de impressão que você utilize, que consiga imprimir até 300 dpi.
Beleza, Lilt, mas eu não vou imprimir essa imagem em 300 dpi. Eu vou imprimir uma plotter, por exemplo, que imprime em até 150 dpi. Então, olha só, eu tenho aqui pixels por polegada, tá, gente? Certifique-se de que você não mudou aqui para pixels por centímetro. É por polegada, que é uma medida utilizada pela maioria das impressoras. Se você imprimir essa imagem em uma plotter, em uma impressora que tem uma resolução menor de impressão, vamos supor que ela imprima até 150 dpi, você consegue imprimir essa imagem em tamanho maior, mais de 1 metro. Então, eu consigo imprimir ela com uma largura de 1,10 metro, a resolução de 150 dpi. Mas eu quero imprimir a 300 dpi na minha plotter. Mas fisicamente a sua plotter só consegue representar 150 pontos em 1 polegada. Então não adianta você colocar 300 dpi se a sua impressora é fisicamente incapaz de imprimir em 300 dpi. Tá? Ela sempre vai imprimir em 150. Colocou em 300 dpi, você está jogando informação fora. Ela vai desperdiçar 150 pixels aí que você poderia ter aproveitado em tamanho de imagem. Então, fazendo essa mudança para 150 dpi, você tem o tamanho real de impressão dessa imagem em uma impressora com 150 dpi. Tá, Lute, mas se eu quiser imprimir essa minha imagem em uma largura de 3 metros, por exemplo, aí você pode mexer aqui em cima, tá? Eu estou utilizando as unidades em centímetros. Você pode mexer aqui, eu quero imprimir ela com 3 metros, dá 300 centímetros. Qual que é a resolução máxima que eu vou conseguir imprimir? 55 dpi, tá? Então, esse tipo de informação, de tamanho, de impressão de imagem, você consegue obter facilmente utilizando o Photoshop e utilizando a configuração de tamanho de imagem. Você observa que em nenhum momento a dimensão real em pixels de tela, tá, em pixels do monitor dessa imagem, foi alterada, continua a mesma, tá? Justamente porque existe diferença entre resolução de impressão, que é isso que a gente está mexendo aqui embaixo, e o tamanho da imagem. Ok? Vamos ver agora a segunda situação. Eu tenho uma imagem de tamanho médio, eu tenho exatamente a mesma imagem. A diferença é que essa imagem, olha só, aqui eu estou visualizando ela em tamanho real, então ela é maior. Essa aqui também está em tamanho real, ela é menor. Se eu aumentar, eu consequentemente vou conseguir enxergar os pixels antes do que se eu aumentar essa aqui, olha. Tá vendo? Então eu tenho a mesma visão do olho, mas nessa aqui, como é uma imagem menor, que tem menos pixels e é menor em tamanho de tela, eu consigo enxergar os pixels com muito mais cedo, porque a imagem ela tem uma qualidade menor, tá? Vou dar um Ctrl 1 aqui pra gente ver. Vou pressionar o Ctrl Alt I novamente. No Photoshop a gente vai desmarcar a opção Resample, que seria reamostrar. E novamente eu tenho o tamanho real de impressão dessa imagem aqui. Ou seja, eu posso imprimir essa imagem a 300 dpi, uma impressora doméstica, uma impressora de gráfica, a até 14 centímetros de largura. Se eu quiser imprimir ela em uma plotter com 150 dpi, eu consigo imprimir até quase 30 centímetros, quase 29 centímetros de largura. Lilt, mas eu quero imprimir essa mesma imagem que eu baixei na internet, com esse tamanho aqui de 1687 pixels por 1126, eu quero imprimir ela em 1 metro. O máximo que você vai conseguir aqui, tá, 100 centímetros, é uma resolução de 42,5, ou seja, você vai perder muita qualidade se a sua impressora for de 150 dpi, se a sua impressora for de 300 dpi, então nem se fala, tá? Então você tem uma perda de qualidade porque o máximo para impressão em 300 dpi é justamente 14 centímetros. Ok, mas aqui eu estou usando imagens de banco de imagens, são imagens que são feitas em grandes definições, em altas resoluções. Vamos supor que você queira pegar uma imagem do Google, você gostou e quer imprimir, moldurar, colocar na sua sala, você tem esse tipo de imagem. Como foi que eu fiz para encontrar essa imagem? Eu pesquisei aqui no Google por children, tá? Crianças ou criança, e aqui nas configurações de ferramenta de pesquisa eu determinei para que o Google mostrasse apenas imagens de tamanho grande. Achei essa imagem aqui que possui 1600 por 1067 pixels, tá? Largura e altura, e eu salvei no meu computador e abri ela no Photoshop. Novamente, se eu pressionar o Ctrl Alt I e desmarcar a opção Resample, eu tenho o tamanho máximo que eu consigo imprimir essa imagem sem perda de qualidade, que é 13 centímetros de largura. É pouquinho, né? Exatamente. Então, a resolução em relação a tamanho e resolução de impressão, ela é muito diferente, tá? Na verdade, o tamanho da imagem relacionadas ao tamanho de impressão, elas são muito diferentes. Embora eu tenha uma imagem com 1600 pixels de largura, o tamanho máximo que eu consigo imprimir isso é 13 centímetros de largura. O mesmo acontece se eu aumentar, ou melhor, diminuir a resolução para 150. O tamanho de impressão da imagem é inversamente proporcional. Se eu diminuir a resolução de impressão para 150, eu consigo imprimir essa imagem muito maior.
É claro que isso vai depender da tecnologia de impressão, do equipamento de impressão que você está utilizando. Então, se eu imprimir essa imagem em uma plotter, ou se eu quiser essa imagem com até 150 dpi de resolução, eu consigo imprimir ela em quase 30 centímetros de largura, é quase um quadro aí, 20 por 30, né? 27,09 centímetros de largura. Então, é basicamente assim que você consegue determinar qual que é o tamanho máximo de impressão de uma imagem, diretamente relacionada à resolução de impressão. Se você for imprimir isso em altíssima qualidade, tá? 150 dpi é impressão de plotter, é impressão de gráfica também, para alguns tipos de papéis, como papel jornal, se eu não me engano, papel jornal é 100 dpi ou menos, papel revista também é 150 dpi, tá? Se você quiser imprimir em 300 dpi para uma impressão de maior qualidade, uma impressão premium, digamos assim, você consegue imprimir essa imagem menor. Ela vai ficar consequentemente menor se você quiser garantir um nível de detalhe maior. Se você imprimir aí uma resolução estupidamente alta de 1200 dpi, o máximo que você consegue aí é 3 centímetros para essa imagem. Existem impressoras que imprimem em até 1200 dpi. Tá? A gente tem aí uma imagem bem menor, consequentemente você vai precisar de uma imagem muito maior para ter uma qualidade com esse nível de detalhe, tá bom? Esse tipo de informação é muito útil se você trabalha com fotografia, se você trabalha com edição e tratamento de imagens para impressão. Geralmente quando você usa uma máquina fotográfica para fotografar, você tem como resultado um arquivo muito grande, e quando você abre essa imagem no Photoshop, você tem essa imagem em 72 dpi. Tá bom? Então, digamos assim, que é uma imagem que tem aí os seus 5.000 pixels de largura, e quando você vê o tamanho da resolução de impressão, ela está em 72 dpi. Se você aumentar essa resolução para 300 dpi, automaticamente o tamanho físico de impressão dessa imagem diminui, porque ele é justamente inversamente proporcional. Então, se você fizer qualquer alterações, claro, sem marcar a opção de reamostragem, você consegue controlar o tamanho de impressão dessa imagem de acordo com a resolução de impressão, beleza? Se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, eu vou preparar um artigo mais completo falando sobre resolução, sobre DPI, sobre LPI, sobre PPI também, que é pontos por polegada. A gente vai falar um pouco sobre tamanho, a diferença entre tamanho de imagem e resolução de imagem, tá? Isso vai ser muito legal. Em breve eu vou lançar um artigo completaço lá no clubedodesign.com, beleza? Então, se você curtiu essa dica, se você tiver qualquer dúvida, é só usar os comentários aqui embaixo. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e de se inscrever no Clube do Design, caso você ainda não faça parte, beleza? Um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.